Sabe aquela vozinha lá no fundo? Aquele instinto que avisa para não fazer alguma coisa. Mas a gente vai lá e faz mesmo assim? Pois é, hoje a gente vai entender por que tantas vezes nós simplesmente ignoramos a nossa melhor bússola interna. E qual é o preço que se paga por isso? A pergunta parece simples, né? Mas a resposta é bem surpreendente. Afinal, por que a gente contraria um sinal de alerta que parece tão claro? A verdade é que não se trata só de falta de confiança, não. O que acontece é uma verdadeira batalha silenciosa dentro do nosso cérebro. Todo mundo conhece essa sensação. Pode ser um arrepio, uma ideia que simplesmente pipoca na cabeça do nada, ou aquela certeza incômoda de que alguma coisa não está certa. Essa é a nossa intuição em ação. É o nosso guia mais primitivo e muitas vezes o mais sábio. E é exatamente aqui que o conflito começa. De um lado está a intuição, aquele feeling. Do outro está a planilha, os dados, a lógica que parece tão segura, tão defensável. Na maioria das vezes, a razão parece gritar mais alto e acaba vencendo essa briga. E o custo de ignorar essa voz, olha, é alto. E não é só sobre dinheiro, não. É sobre tempo perdido, energia gasta e aquele peso de pensar depois, puxa, eu sabia, eu senti que isso ia dar errado. É o arrependimento de não ter dado ouvidos àquilo que a gente já sabia desde o começo. Para a gente entender por que isso acontece, a gente precisa olhar para dentro da nossa própria mente. E a neurociência nos dá a primeira peça desse quebra-cabeça, mostrando que nosso cérebro funciona com dois sistemas, digamos, operacionais bem diferentes. Pensa que é como ter dois pilotos na cabine do cérebro. O sistema intuitivo é aquele piloto do instinto, sabe? Ele reage num piscar de olhos com base no que sente e percebe. Já o sistema analítico é o piloto metódico, que calcula cada rota com calma, com lógica. O ideal é que eles trabalhem juntos. O problema mesmo começa quando um deles tenta assumir o controle total. Esse sistema intuitivo é a nossa central de processamento rápido. Ele pega um monte de informação do ambiente pelos sentidos e entrega uma conclusão quase instantânea. É a famosa sensação na boca do estômago, o puro instinto. E na outra ponta, a gente tem o sistema analítico. Ele é o nosso cérebro lento, ele precisa de tempo, precisa analisar dados, pesar os prós e os contras, para só então chegar a uma conclusão bem estruturada. Agora, o ponto central da nossa conversa é entender quando e por que esse equilíbrio se quebra. O que é que faz um sistema passar por cima do outro de um jeito tão prejudicial para a gente? A resposta está num cenário que, convenhamos, todo mundo conhece muito bem. Estresse, pressão por resultado, a sensação de estar sobrecarregado, são justamente essas situações que acabam dando uma espécie de curto-circuito no nosso cérebro. Quando a gente está sob essa pressão toda, o cérebro reage de um jeito bem curioso. Ele dobra a aposta na lógica. O sistema analítico entra em modo turbo, tentando racionalizar e controlar cada mínimo detalhe da situação. E a consequência direta disso? A voz da intuição fica completamente abafada. É tanto ruído de análise de lógica forçada que aquelas percepções mais sutis simplesmente não conseguem ser ouvidas. E essa frase resume tudo de forma brilhante. O problema não é que o instinto vai embora. Ele continua lá. A questão é que o sistema racional está tão barulhento, tão sobrecarregado, que ele não consegue mais se conectar com essa sabedoria. Mas essa sobrecarga do cérebro é só metade da história. Tem outra força em jogo aqui, uma força mais profunda, mais pessoal. E para entender essa segunda camada, a gente vai olhar para as ideias do psicólogo Carl Jung sobre esse conflito entre o nosso ego e nosso instinto. Para Jung, isso não era só uma falha de processamento no cérebro. É, na verdade, uma luta de poder dentro da gente. Uma batalha entre quem a gente acha que deveria ser e quem a gente realmente é. Pensa assim. De um lado, tem o ego, que é a nossa consciência querendo ter o controle de tudo. E do outro lado, tem o instinto, que carrega uma sabedoria que já vem de fábrica e que nos mostra o caminho mais alinhado com a nossa essência. Então, de acordo com essa visão, quando o ego se sente pressionado, ameaçado, a sua principal defesa é o excesso de razão. É uma tentativa de controle que, ironicamente, acaba nos desconectando da nossa bússola interna mais confiável. Certo, agora que a gente já entendeu os dois grandes inimigos da nossa intuição, a sobrecarga racional e o ego controlador, a pergunta que fica é: como é que a gente religa essa conexão? Existe um caminho de volta para a gente tomar decisões mais precisas e alinhadas? O caminho de volta começa com uma única palavra: consciência. É a capacidade de, no meio da pressão, dar um passo para trás e se perguntar: peraí,
Isso que eu estou sentindo é lógica pura ou é o medo do meu ego tentando controlar tudo? Só de reconhecer essa dinâmica interna, o jogo já muda. É o primeiro passo para tomar decisões melhores. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Em um mundo que é obcecado por dados, por lógica, talvez a pergunta mais corajosa que a gente pode fazer antes de uma grande decisão não seja "isso faz sentido?", mas sim "como eu me sinto sobre isso?". Talvez a resposta mais certa não esteja na planilha, mas naquela voz interna que a gente se esforça tanto para silenciar. Pense nisso.